Irmãos, antes de nós começarmos aqui, eu queria fazer uma breve introdução, porque é o seguinte, quando fala assim, o irmão Léo falou para mim, olha irmão, quero que você está convidado para levar a palavra para os jovens, no culto de jovens. E aí eu fiquei pensando, geralmente quando a gente vai ouvir alguma palavra nesse sentido, é pecado, é o que não fazer, é o que pode e o que não pode, é um livro de regra na verdade. Só que hoje eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós não vamos tratar do pecado. Nós vamos tratar depois do pecado. E essa palavra não é direcionada somente para jovens, é para todos. Todos aqueles que querem receber do Senhor. Amém? Enquanto eu estava estudando a palavra para passar para os irmãos, foi uma palavra que primeiramente veio para mim. Então, primeiro a carga vem para o lado de cá, para depois ir para o lado daí. Deus fez uma pergunta, e eu faço para você nessa noite, para todos que estão aqui. Você e eu, nós, somos Pedro ou somos Judas? A pergunta que o Senhor faz nessa noite é uma pergunta séria. Para jovem, hoje, palavra para sustentar tem que ser coisa séria, não pode ser coisa leve. Jovem não come comida leve mais. Amém? Então, hoje eu faço essa pergunta para vocês. Somos Pedro ou somos Judas? No final da ministração você vai poder responder isso. Mas para nós entendermos melhor, abra sua Bíblia em Lucas 22, versículo 54. Você que tem a Bíblia em mãos, fica com ela aberta, que nós vamos abrir bastante a Bíblia no Evangelho. Lucas 22, 54. Amém? Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Pouco depois, vendo o outro, disse... Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Agora, Mateus 27. Volta um pouquinho lá. Mateus 27, versículo 3. A gente viu aqui o que aconteceu com Pedro. Mateus 27, 3 ao 5. Diz o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pronto. Esses são os 2 textos principais que nós vamos usar nessa noite. Eu queria que você, que conhece um pouco do Evangelho já, pensasse comigo na trajetória que foi Jesus com os discípulos dele. Primeiro, nasceu, e aí ele foi batizado, por João Batista. Achei interessante o texto que o irmão Léo leu, que já fala: voz do que clama do deserto. E ele se referia a João Batista. E aí, quando Jesus foi batizado, foi para o deserto ser tentado, voltou e já começou a escolher os discípulos dele. E 2 desses discípulos eram Pedro e Judas, que a gente acabou de ler aqui sobre eles. E eles viram tanta coisa, irmão. Tudo que Jesus fez, eles viram. Andaram com Jesus lado a lado.
como a gente faz. A gente converte, a gente vê coisas maravilhosas nas nossas vidas. Jovem, então, vê demais. Deus dá vaga na faculdade, Deus dá carteira de direção, né, a CNH, Deus dá muita coisa. E aí a gente acha que isso é pequeno diante do que os discípulos viveram, mas é grande. Para Deus, uma bênção de Deus para a nossa vida, ela é grande. E aí eu acho que o interessante para Pedro é que é o seguinte, em Mateus 16, não precisa abrir, se você quiser anotar, ele fez uma declaração que seria a pedra da igreja hoje. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro disse isso para Jesus. E aí Jesus falou assim, sobre essa palavra que você falou, edificarei a minha igreja. Então era uma pessoa de importância, certo? Era uma pessoa que tinha cargo, era uma pessoa que estava à frente da obra, como muitos aqui. E Judas, quem era Judas? Em João 12, do 1 ao 6, tem uma passagem que acontece o seguinte com Jesus. Ele está em Betânia, e uma mulher vem, ajoelha aos pés dele e começa a ungir os pés dele com óleo. Um óleo muito caro. E Judas era aquele que tomava conta do dinheiro dos 13, né? De Jesus, mais os discípulos dele. E aí Judas ficou indignado. Poderia muito bem pegar esse óleo aí, vender e dar o dinheiro para os pobres. Ele falou para Jesus. Aí Jesus falou, não, deixa ela. Ela vai guardar o óleo e vai usar no meu enterro. Só que Judas falou isso, a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres, irmãos. Ele estava preocupado, com o dinheiro. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. E ele pegava a bolsa que os discípulos guardavam dinheiro e roubava. Jesus sabia que ele fazia isso? Sabia. Jesus sabe que isso acontece hoje na igreja? Sabe. E aí agora tem algumas coisas sobre Judas que eu fui pensar e eu não tinha visto ainda. Por que Judas seguia Jesus? Se ele só queria dinheiro. Porque dinheiro naquela época é o que hoje nós chamamos de modinha. Os jovens hoje têm Facebook, todo mundo tem Facebook, tem Instagram, posta foto, não é? É a modinha de hoje. Só que, irmão, tem uma modinha, a modinha de Judas foi o dinheiro, e isso derrubou ele. Mas tem uma modinha derrubando jovem demais por aí. Tem jovem aí em cima também, não tem? Está derrubando muito. Quem entende, quem sabe o que é que eu vou falar, não precisa explicar para ninguém que não sabe, porque isso a gente não precisa explicar. Mas, por exemplo, antigamente, quando o rapaz ia conhecer a moça, ou já estavam namorando, ele falava assim, posso te pedir uma coisa? Pode. Eu posso pegar na sua mão? Bonitinho, né? Aí hoje, é pelo WhatsApp a conversa, posso te pedir uma coisa? Pode. Manda nudes. Olha os jovens rindo, ó. Quem sabe, ri. Quem não sabe, fica calado. Irmão, manda nudes. Para quem não sabe que nude é uma foto meio ousada para mandar. E isso tá, circulando aí feito água dentro da igreja. E tem jovem fazendo isso e acha que é certo. Você imagina a postura de uma pessoa que está à frente de um trabalho mandar uma foto dessa? Você que tem uma namorada, um namorado, como que pode deixar a namorada postar uma foto indecente? Como que pode deixar o namorado postar uma foto indecente? Não fala indecente pelado, não, irmão. Eu falo aquela sunguinha, que agora parece uma faixa. Não é uma sunga, é uma faixinha. Não tem, cuidado. Se você está namorando essa pessoa, você vai casar com ela um dia. O corpo dele é para Deus e para você, quando casar. Então não tem por que fazer isso. É modinha. Eu achei interessante, uma vez eu estava conversando com uma irmã, uma jovem, fim de semana retrasado. Ela falou o seguinte, eu arrumo meu cabelo de um jeito, aí logo eu vejo que virou modinha e eu tiro. Eu perguntei por quê. Não tem graça ser igual aos outros. E é interessante isso mesmo, irmão. Você fazer as coisas só por modinha, ser mais um, não faz sentido. Pelo menos para mim não faz. E aí ele fez isso, Judas fez isso porque era modinha. Estava todo mundo ganhando dinheiro, ele queria ganhar dinheiro também. Uai, comprar uma sandalinha melhor, uma capinha melhor, andar mais bonitinho. Os discípulos tudo capengado, tadinho, tudo feio. E ele bonitão, porque tinha dinheiro. E Jesus sabendo de tudo isso. E essa é uma das diferenças entre Pedro e entre Judas. Só que agora, que a gente já teve um panorama de quem são eles, chegou a hora da ceia. Passaram por todos os milagres, tudo que Jesus fez, e agora é a hora da ceia.
vamos ceiar. Só que os 12 não assentaram ali com o mesmo propósito. Um deles tinha um propósito diferente, certo? Um deles, que foi Judas, lá em João 13, 21 ao 30, fala o seguinte. Vamos abrir lá? João 13, 21 ao 30. Olha só o que diz aí. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a ele quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Presta atenção, Judas foi trair Jesus. Ele comeu, ele terminou de comer, Jesus falou para ele: faz depressa. Não, peraí, comeu, vazou. Só que tem algumas coisas aqui que eu queria destacar para os irmãos, que é o seguinte: teve uma sequência de fatos. E o primeiro fato de Judas foi que ele abriu a brecha. E Satanás entrou dentro dele. Não foi qualquer demônio não, irmão. Foi Satanás que entrou. A brecha que ele deu foi ter feito o quê? Roubado aquele dinheiro. Foi ter ganhado dinheiro com o ministério. E essa é uma das coisas que Deus gostaria de falar aqui para os jovens e para todos aqueles que têm ministério na igreja. Ministério dentro da igreja não pode ganhar dinheiro. Jesus Cristo disse que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar. Não foi? Então, se eu, que sou jovem, fui liberto, e eu prego, eu canto, eu toco, eu tenho que fazer isso de forma voluntária. Tá certo que existem serviços que são pagos. Mas agora eu chegar para o Léo me chamou, Léo, R$100. Senão não vem. Primeiro, o Espírito Santo não vem comigo. Porque Deus não é de barganha. Né? Então, uma das coisas que Judas fez foi dar brecha para o inimigo entrar. Depois, Judas sai para ir encontrar com os sacerdotes lá, para falar onde é que Jesus estava. Ocorre a ceia. E aí Pedro é avisado. E eu acho interessante porque lá em Lucas 22, 31 diz o seguinte, Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, eu pedi a Deus pela sua vida, porque Satanás queria peneirar vocês, mas eu intercedi por vocês. E aí Pedro fala assim: Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Agora. E aí Jesus fala assim: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. O que a gente pode tirar de lição daí? Quando ele fala assim, Simão, Simão, esse era o nome antigo de Pedro. Jesus, depois de um tempo, quando conheceu Pedro, falou assim: seu nome é Simão, mas a partir de hoje você vai ser chamado Pedro. Trocou o nome dele. Quando Jesus falou assim, Simão, Simão, é como se ele batesse no meu ombro e no seu: ê, naturezinha velha. Desse jeito Jesus faz. E tem mais, depois que Jesus dá esse aviso para ele, ele fala assim, ó: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas peraí, Pedro andou sobre as águas. Pedro dançou a pedra que ia ser fundada a igreja. Viu Jesus no Monte da Transfiguração, iluminado lá, todo bonito. Ele viu tudo que ele tinha que ver. E ele não era convertido? Sim. Por que hoje eu tenho vergonha de chegar para alguém, ou para o meu pastor, eu como jovem, e falar: pastor, eu nunca tive um encontro com Jesus. Eu nunca tive uma experiência real com Deus. Eu nunca fui transformado. Eu tenho um problema sério dentro de mim e eu não consigo resolver sozinho. Qual que é o problema disso? Ou será que tem jovem aqui que não tem conflito?
Muitos. E a gente não dá conta sozinho, irmãos. Não consegue. E por isso, às vezes, nós não somos convertidos de verdade. A gente vem à igreja por causa de pai e mãe, a gente vem à igreja por causa de cargo. E aí a gente começa a criar uma imagem, como Pedro criou uma imagem, na frente dos apóstolos, na frente de Jesus. Só que Jesus enxerga o profundo e o escondido e disse para ele: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Irmão, às vezes você está passando por um problema. Eu vou direcionar essa palavra agora específica para os jovens. Às vezes você está passando por um problema, jovem, que é tão fedido o problema, tão podre, que você se sente um nada dentro da igreja. E do jeito que a gente se sente assim, eu nunca vou poder ser usado por Deus. Deus nunca vai me usar dessa maneira, porque eu não valho nada. Dessa igreja, eu acho que o meu pecado é o pior de todos. Deus está falando com alguém aqui hoje. Dessa igreja, eu sou o que menos presta. Então eu não vou fazer nada. E aí a nossa intenção é esconder de Deus. Não, Deus é santo demais, eu não consigo fazer nada porque tem algo dentro de mim que eu fiz, que ninguém sabe, que os meus pais não sabem. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Pedro, quando negou Jesus, e Jesus olhou para ele, foi como se Jesus dissesse assim: a confiança que eu tinha em você, você está pronto mesmo para perder? Não foi um olhar de condenação. Entenda isso, Jesus ele é amigo, ele é amoroso. Mas ele olhou e falou: eu te avisei que ia acontecer isso, para provar ele. Então, quando Pedro viu aquilo, o olhar de Jesus, e sentiu no coração, saiu e foi chorar. Chorar pelo quê? Deus tem misericórdia, acabou meu ministério. Senhor, me perdoa, Jesus está morrendo lá. E eu estou aqui. Acabou. Eu não vou fazer mais nada para Deus. Esse pecado me impede de fazer as coisas para Deus. E agora chegou no ponto central da pregação. Irmão, não importa o que você fez de errado. O sangue de Jesus limpa todo o pecado e toda a culpa. No seu coração, às vezes no seu coração, ainda falta você se perdoar. Sabe por quê? Vou pegar um pouquinho mais pesado. Porque é Deus que quer falar com algumas pessoas. Perdeu a virgindade, pai e mãe não sabem. A igreja não sabe. Ninguém viu. Mas quem perdeu, está triste hoje. Está amargurado o coração. Quando fala de casamento, não sente mais alegria. Porque perdeu aquilo que era sagrado. Às vezes, casou, mas não casou virgem como disse que seria. Ou como passou a imagem que seria. E aí construiu uma imagem. E hoje paga a consequência, a tristeza disso. Experimentei droga 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não consigo mais sair disso. Eu bebo escondido, eu fumo escondido. Eu não sou digno de Deus. Não existe pecado que te separa do amor de Deus. E eu quero deixar isso bem claro hoje. Não importa o que você fez no seu passado, seja um passado recente ou um passado muito lá atrás, hoje Deus te perdoa. Porque quando não há esse perdão, irmão, entra a principal diferença agora: remorso. E o remorso mata. Judas morreu por remorso. Jovem, se tem pecado na sua vida que tem te entristecido, mas não tem gerado mudança, é remorso, não é arrependimento. Eu quero que você entenda isso. E hoje, como Deus me disse, eu até anotei aqui, para muitos, 2016 começa hoje. Não começou no ano novo, sabe por quê? Fez promessa, e como Pedro prometeu morrer do lado de Jesus, não cumpriu. E janeiro, parece que tem um 2015 dentro de 2016. Janeiro está do mesmo jeito de dezembro, de novembro, e vai para trás. Eu achei interessante isso, porque eu fui anotando, e Deus falou assim: tem pessoas que estão com esse sentimento lá. Não saíram de 2015, não saíram de 2014, não saíram de 2013, não deixou o passado para trás. E o que você está perdendo com isso, irmão? O ministério, a sua alegria, a alegria da salvação, a alegria de estar na casa de Deus,
Às vezes é um jovem solteiro e esses problemas que eu falei estão te impedindo de ter um relacionamento saudável diante de Deus. Deus te fez para namorar, para noivar e para casar. Deus te fez para ter uma família abençoada dentro da igreja. Não aceita esse problema que tem te limitado emocionalmente. Não foi Deus que colocou. Isso de eu não vou fazer nada na igreja não é temor de Deus, é mentira do diabo. Ele quer fazer com que nós paramos, fiquemos parados e não vamos para frente. Então, às vezes, quando eu falo que eu peco, e aí eu penso em Pedro quase perdeu o ministério dele por causa de uma bobeira dessa. Agora me fala, que pecado é esse que eu e você cometemos, que achamos que é tão terrível, acima do de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E nós já somos mais bem-aventurados do que Pedro, sabe por quê? Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eles viram. E ainda assim, irmão, no Getsemane é onde o crente ele é provado. Inclusive, Getsemane significa prensa de óleo. É onde você pega a azeitona e espreme ela para sair o caldo. É o lugar. Na hora que Jesus foi preso no Getsemane, não teve um discípulo para ficar com Jesus. Todos, vazou fora. Só que tem que passar, irmão. Tem que ser exprimido. Tem gente aqui que já não tem gota mais para sair. Mas tem que liberar o perdão sobre o seu próprio coração. Jovem, seu ministério está começando. Às vezes você nem sabe qual é ainda, por conta disso que tem te travado. Esse passado que tem te travado. E aí eu penso o seguinte também. Tá, tinha Pedro e tinha Judas, mas tinha os outros discípulos. O que será que os outros discípulos estavam pensando dele? Sabe qual que é a resposta? Não importa. Não importa o que o irmão do seu lado vai pensar de você. Não importa se vão julgar, se vão falar mal, não importa. Sabe por quê? Lá eles acolheram Pedro. Existe um texto que diz assim: mas estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Só um som, não tinha vento. E batizou todo mundo no Espírito Santo. Certo, errado, negou, não pecou, fugiu, não fugiu, foi todo mundo batizado. Aos olhos de Deus, quando o sangue de Jesus passa, irmão, não tem ninguém mais santo ou mais puro, não. É todo mundo igual. E a gente não entende isso. Eu queria ser como fulano. Não, eu queria ser como outro fulano, que ele é mais alto que esse aqui. E eu estou muito aqui, Somos todos iguais diante de Deus. Não existe essa diferença. Um jovem que pertence à vontade de Deus, nasceu do coração de Deus, ponto final. É isso que ele tinha que fazer. Essas pessoas que se julgam demais, santas demais, Deus vai falar com elas. É Deus que vai tratar, não somos nós. Não cabe a nós tocar em autoridade nenhuma. Foi outro erro de Judas. Judas foi buscar ajuda para matar Jesus nas autoridades erradas. Ele foi dar ouvido para as pessoas erradas. Eles chegaram para Judas e falaram assim: entrega ele para a gente. Irmãos, Judas, deixa eu justificar uma coisa aqui para os irmãos. Judas não odiava Jesus, não. Ele amava o dinheiro. Se você for ler o texto, ele fala assim, o que vocês me dão em troca para me entregar onde ele está? Aí eles deram dinheiro para ele. E com esse dinheiro eles compraram um campo que ele morreu no campo. Remorso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se você tem esse sentimento no seu coração hoje, deixa Deus te limpar. Deixa Deus te perdoar. Deus manda falar para você nessa noite, aquele pecado que você cometeu e que volta e meia está me pedindo perdão, já perdoou. É hora de mudança. Eu vi aqui, acho que é da Umadego, eu tenho um chamado. Deus tem um chamado para a sua vida, mas se você não aceitar esse chamado, ele não vai acontecer. Aqui tem missionário, aqui tem pastor, tem pastora, tem cantores, tem conselheiros, conselheiras, pastoras. E quem impede o meu ministério de crescer? Eu. Mais ninguém, não é Deus, não é o pastor Pedro, não é o Léo, não é ninguém. Sou eu. Então, falta de perdão leva a
Falta de perdão próprio, tá? Que eu estou dizendo. Leva à morte, ao remorso. E aí, quando Judas traiu Jesus, e foi com um beijo, a Bíblia fala que foi com um beijo, Judas não deu esse beijo, essa forma carinhosa de cumprimentar Jesus, porque ele amava o Senhor e tal. Não. Antes ele falou assim, olha, quem eu beijar, esse vocês têm que prender. O que isso fala para a gente? Que aqueles soldados que foram prender o Senhor Jesus, não sabia quem era Jesus. Agora, o que isso me diz ainda? Tá, e daí? Os sacerdotes que mandaram e queriam Jesus preso e morto, pega alguém aí que não conhece ele, na calada da noite, vai lá, prende ele e traz para cá. Caladinho. Isso é o que o crente mascarado faz. É na calada da noite, com quem ninguém conhece, porque eu tenho conhecidos que podem me ver fazendo coisa errada. Então eu vou para o meio de quem ninguém me conhece. E aí ali acontece o pecado. Eram hipócritas. Com esses, aí Deus tem outro tratamento. Mas eu estou falando aqui hoje para você que veio com o coração aberto e disse, Deus, eu não tive um ano novo. Está tudo velho ainda na minha vida. Eu não consigo largar desse vício, eu não consigo largar dessa prática. Ora para mim, faz campanha e nada acontece. Falta de perdão, irmão. Jesus perdoou Pedro quando? Tem uma passagem, eu acho interessante, porque fala que o anjo que falou isso para Maria era jovem. Ela diz assim, tinha um jovem perto da pedra. E ele disse para mim assim, falou para Maria, né? Vai aos discípulos e também a Pedro, e diz para ficar em Jerusalém. E hoje Deus manda falar a mesma coisa. Vai lá na Assembleia de Deus e fala para, aí você escuta o seu nome, para ele, para ela, que eu estou esperando, que eu estou aguardando. E Deus hoje manda falar isso para você. Deus te dá uma oportunidade única de se arrepender diante dele. Já é a segunda vez seguida que eu venho aqui e Deus fala de novo em arrependimento. É porque precisa arrepender de todo. Não, irmão. É porque Deus ama tanto essa igreja que ele dá mais de uma oportunidade. Mas a gente nunca sabe qual é a última. Jovem, largar do pecado não é fácil. Ele te arrasta. Ele gruda na gente de uma forma que faz parecer que faz parte de nós. Mas a gente esquece que tem um nome muito mais poderoso do que pecado, que é Jesus Cristo. Ele pode limpar todo e qualquer tipo de pecado. Ele pode devolver a alegria de você pensar no casamento de novo. Ele pode devolver a alegria de você ter uma família, como eu já vi aqui. Aqui vocês, os irmãos, estão empenhados pela família. Não é à toa, irmão. Deus quer começar famílias novas aqui. Eu acho interessante isso. Deus, ele abençoa as que já têm e ainda levanta outras. Deus é assim. Ele é um Deus que multiplica. Então, nessa noite, você que tem esse sentimento no seu coração, eu queria pedir uma coisa, bem sincera. Não é para fazer porque eu estou falando, não. Quando Jesus disse para Pedro assim, Pedro, lá na praia, depois que ele ressuscitou, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo. Pedro, aí o olhar, eu imagino, né? A gente lê a Bíblia, eu gosto de imaginar as coisas. Aí o olhar foi igual aquele da cruz. Pedro, tu me amas? Aí a resposta sincera, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 perguntas para 3 negações. Deus tem até estratégia para perdoar o seu pecado, irmão, e a gente fica por aí remoendo aquilo no passado. Então hoje o que eu quero que você faça, o que o Espírito Santo quer que você faça, é se levantar da onde você está agora. Eu não falo do assento, mas dessa situação que você se encontra. Eu tenho certeza que quando Pedro saiu, e quando ele negou Jesus, e ele foi chorar, ele falava, Senhor, muda o meu coração e a minha sorte. Restitui aquilo que um dia eu perdi. Irmão, essa oração é poderosa demais. O que você perdeu diante de Deus? Foi a intimidade? Foi as palavras na hora de orar? Foi a pureza diante de Deus? A pureza na hora que entra na igreja? Eu não sei o que eu
vocês perderam, mas Deus sabe. E lá fora, as pessoas julgam quando a gente peca. Mas aqui dentro é lugar de tratamento. E hoje Deus quer tratar com você, com cada um aqui. Porque existem coisas na nossa vida que nós pensamos que perdoamos e não perdoamos. Tem gente que não pensa o seguinte: desde aquele dia tal, eu nunca mais cantei da mesma maneira. Eu nunca mais cantei com a mesma alegria, eu nunca mais toquei da forma que eu tocava. Nunca mais eu fui feliz dentro da igreja depois disso que aconteceu. Os meus amigos me traíram, me largaram sozinho aqui, nesse vício. O que me trouxe para esse vício hoje nem está aqui perto de mim mais. E eu estou aqui até hoje, arrastando. E hoje o Senhor quer te limpar. Mas depende de nós. Depende da restituição que eu peço para Deus. Pedro, num discurso, depois que a igreja foi levantada pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas foram batizadas. O que será que Deus tem para a sua vida? Tá, se não for 3.000, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é o seu colega na faculdade. A gente nunca sabe quem nós vamos ser usados para Deus libertar. Através da minha história de vida. A partir de hoje, irmão, não vê o seu pecado como algo que te impede de buscar a Deus, mas vê como algo que te faz crescer na presença dEle. É isso que importa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nem Jesus está aqui para julgar ninguém. Desconstrói essa imagem de Deus, esse Deus ruim que quer me castigar pelo que eu fiz. Consequência vem, irmão, mas isso é outra história. Eu estou falando de remorso. Remorso não é de Deus. E você, como eu já vi aqui que vai ter o congresso, tem um chamado diante de Deus. Mas você tem hora que desanima por causa disso que eu já falei e não pede uma restituição diante de Deus. Por isso eu quero pedir agora, eu já até me programei para isso, você que tem algo diante de Deus e que perdeu, na verdade tinha, se era alegria, se era santidade, se era pureza de mente, que às vezes a gente pensa coisas, cabeça de jovem, só o sangue do Cordeiro. Eu falo porque sou jovem, sou líder de jovem. Irmão, tem vezes que jovem chega para mim para contar a situação, eu tenho que escorar, assim, porque não tem lógica. Às vezes é simples, mas pega e põe de um tamanho tão grande. Jovem faz isso. Eu não estou mentindo, não estou brincando. Mas às vezes o problema é realmente muito grande, mas o nosso Deus é muito maior. Amém? Então eu queria pedir para você, como eu já falei, que ninguém tem nada a ver com a sua vida aí do seu lado. Se você quiser ficar sentado, fique. Agora da maneira que você quiser. Mas eu queria pedir para você se manifestar diante de Deus de alguma maneira. Se é orando, se é fechando o seu olho, se é ficando de pé, se é ajoelhando, se é vindo aqui à frente. Eu não gosto de falar, vem à frente todo mundo, vai para trás, fica no meio. Faz da maneira que Deus quer que você faça. Mas agora nós vamos entrar diante de Deus com a ousadia que Pedro entrou. Ele saiu daquele lugar lá e chorou desesperadamente, amargamente diante de Deus. Aquele pecado que te esbofeteia todo dia, a partir de hoje ele não vai mais fazer isso na sua vida. Aquele vício que você entrou aqui e ele te dominava, ele nunca mais vai voltar. E Deus vai te usar para libertar essas pessoas ainda. Eu não sei mais quem vai assistir essa ministração, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E não há impossível para Deus.